Assembleia de Deus, harmonia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Mais uma quarta-feira para juntos meditarmos na palavra. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 15. A partir do versículo 1, iremos ler até o verso de número 8. Evangelho de Jesus, por João, capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Quem achou diz amém. Quem não diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Os irmãos podem sentar. Graças a Deus, por Deus nos permitir estarmos reunidos em mais um culto de doutrina, de instrução, onde aqui o nosso maior propósito, além de adorar a Deus, é ser instruído e orientado por Ele acerca de como devemos se conduzir como servos de Deus. A leitura que fizemos é uma leitura bastante conhecida, e se fôssemos dar um tema para a nossa fala, o tema seria o seguinte: chamados para frutificar. E aqui, logo nos versos 1 do capítulo 15, Jesus ele faz uma alegoria, se comparando a uma videira, e ele atribui ao Pai o papel de lavrador ou agricultor. Os seus discípulos ou seguidores, eles representam os ramos que, uma vez ligados a ele, devem produzir frutos. Frutificar é a evidência de uma fé genuína. É o resultado da nossa conexão com Cristo. É o papel de todo cristão. Nós, como servos de Deus, devemos frutificar. E através da frutificação nós reproduzimos a vida de Cristo nas outras pessoas. É interessante que o processo da frutificação, ela amplia a nossa capacidade de distinguir as pessoas. Nós conhecemos as pessoas através dos frutos que ela produz. Então, o processo da frutificação, ela amplia a nossa capacidade de perceber quem é quem.
E aí Jesus fala acerca disso, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 7, nos versos 16 e 17. E ele diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Então, a ideia de perceber quem é quem se dá por aquilo que é produzido por cada pessoa. Ninguém conhece ninguém pelas vestes que usa, pelo carro que anda, pela casa que mora ou pela conta bancária. Nós conhecemos as pessoas pelo rastro que elas deixam ao longo do caminho. Então, os frutos que nós produzimos evidenciam as nossas características, mostram aquilo que somos. Existe um exemplo muito clássico no Antigo Testamento, que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, e o versículo de número 9, quando Eliseu, ele passava por uma certa cidade e havia uma mulher que sempre lhe observava. E o verso 9 diz: e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Observe que existem aqui duas palavras. A primeira delas é tenho observado, e a segunda é sempre passa por nós. Observe que o profeta Eliseu, ele sempre passava e sempre era observado. E através do seu comportamento, ele foi identificado como um santo homem de Deus. E a gente sabe pela Bíblia que a santidade é uma característica que está além das questões físicas. Ninguém mede a santidade de ninguém pelas vestes que usa, pelo cabelo, pelas características físicas. Não, a santidade é algo muito mais profundo, é algo que vai além das questões físicas. Mas o profeta Eliseu tinha um comportamento tão relevante que a santidade que ele vivia, ela era ampliada a ponto de a mulher perceber apenas lhe observando. Então, os frutos que nós produzimos identifica, é a nossa marca por onde nós passamos. Existe um outro exemplo aqui. Esse exemplo está no Novo Testamento, em Marcos capítulo 11, dos versos 12 ao 14, quando a Bíblia fala que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus estava em um determinado lugar. E pela manhã cedo ele teve fome, porque ele era ser humano, ele também tinha a natureza humana. Então ele tinha fome, ele tinha sede, ele se cansava. Então aqui nesse texto Jesus teve fome. E ele olhou de longe uma figueira. E a figueira tinha muitas folhas, só que não era tempo de figos. Mas se a figueira tinha folhas, era um sinal de que ela estava cheia de fruto. E Jesus ele teve que se aproximar da figueira. Jesus teve que estreitar o seu relacionamento com a figueira. Ninguém conhece ninguém de longe. De longe todo mundo é normal. Você primeiro precisa conviver.
você primeiro precisa estabelecer uma relação, uma experiência, para saber quem é quem. E Jesus não sabia, como homem, se naquela figueira havia frutos, mas ele foi levado pelas folhas que ela tinha. Existem dois tipos de pessoas. Existe aqueles que só têm folha e existe aquele que tem fruto. Nós não podemos ser a geração que produz apenas folhas. Nós precisamos ser a geração que produz frutos, porque folha não alimenta. Folha fala aqui de estética, porque Jesus, quando chegou diante daquela figueira e viu apenas folha, ele amaldiçoou aquela figueira. Parece até uma ação injusta de Jesus. Não era tempo de figos. Jesus poderia ser tolerante. Não é tempo de figos, tudo bem. O problema aqui é que ela estava demonstrando ter o que não tinha. Ela estava demonstrando ser o que não era. E quando Jesus, ele amaldiçoa aquela figueira, ele está contrariando a hipocrisia. Ele está indo de encontro à falta de verdade. Jesus não tolera hipocrisia e falta de verdade. É preciso sermos sinceros diante dele e demonstrarmos aquilo que de fato somos. Porque ele nos conhece pelo avesso. Ele sabe de tudo ao meu e ao teu respeito. Então os frutos evidencia, comprova quem eu sou e quem você é. Diga amém. Então é preciso frutificarmos e entender que os nossos frutos devem ser bons, porque foi para isso que nós fomos chamados. No verso 2 do capítulo 15, Jesus diz que toda árvore em mim que não dá fruto, atira ou corta. Não é possível estar nele e não produzir. Uma vez que eu estou nele, naturalmente eu tenho que produzir. Mas o que significa estar nele e não frutificar? Porque se eu estou nele, eu tenho que produzir. Se eu não produzo, significa dizer que eu não estou nele. Estar nele e não produzir é ter uma percepção equivocada. É achar que está, mas não está. É o crente convencido e não convertido. Ele passa o tempo todo achando que é, achando que tem, achando que está, mas na verdade ele está a muitos quilômetros de distância de Deus e ainda não percebeu. É como a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, e o versículo 17 está escrito assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Olha como vivia a igreja de Laodiceia. Eles tinham uma percepção errada de si mesmo. Eles se auto-vangloriavam. E eles diziam: eu sou rico, de nada tenho falta. Mas na verdade, diante de Deus, eles estavam na miséria. Eles estavam empobrecidos. Eles estavam cego e nu. A percepção deles em relação à sua vida espiritual estava ótima. Mas quem mede a nossa espiritualidade é Deus. Eu não posso medir a minha espiritualidade. Quem vai medir a minha espiritualidade é Deus. A minha percepção diante da minha própria vida
muitas vezes me engana. É por isso que eu preciso me colocar diante de Deus e viver uma vida que agrade a Ele, de maneira que Ele olhe para mim e diga como disse: o trabalho da tua alma Ele verá e ficará satisfeito. Mas será que de fato nós estamos vivendo de forma que o sentimento que é gerado no coração de Deus é de satisfação? Que nós possamos refletir sobre esta palavra e que possamos tomar consciência de que devemos de fato estar nele e não simplesmente acharmos que estamos nele. Em Mateus capítulo 7, dos versos 22 e 23, nós encontramos ali uma passagem descrita pelo próprio Jesus, que acontecerá. Quando ali diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu realizei milagres. Mas o que é que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Expulsar demônio, fazer milagres, profetizar em nome do Senhor, são frutos, sim. Só que os frutos que nós produzimos precisa ser aprovado diante de Deus. E é possível que alguém esteja enganado dentro da igreja. E aí é preciso fazermos uma reflexão sobre como nós estamos andando, de que maneira estamos vivendo. Porque enquanto nós estivermos aqui, ainda há jeito, ainda dá tempo. O processo de restauração ainda está em atividade. E não tem ninguém que não seja capaz de não ser recuperado. Porque a graça salvadora de Deus, por meio de Cristo, ela tem o poder de regenerar qualquer pecador. Qualquer um. Então que Deus ele nos ajude a não corrermos o risco de vivermos uma vida de auto-engano. O processo da frutificação evidencia a nossa conversão. Conversão é mudar de um estado para o outro. É sair de um lugar e ir para um outro lugar. E a frutificação, ela evidencia a nossa conversão. A frutificação é a conversão em evidência. Quando nós estamos frutificando diante de Deus e o nosso fruto é aprovado, é um bom sinal. Porque se estamos nele, naturalmente frutificamos. Olha o que Jesus disse no mesmo capítulo, no verso 5, ele disse assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se eu estou nele e ele está em mim, naturalmente eu vou ter que dar fruto. E se eu estou nele, significa dizer que eu estou convertido e não convencido. Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5 e verso 17, e ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se eu estou em Cristo, eu nasci de novo, e a bagagem velha foi para trás, ficou no passado, porque agora eu vivo uma nova vida, e as práticas que agora eu vivo são completamente diferentes daquelas que um dia eu pratiquei. Então, o processo da frutificação, ela evidencia a nossa conversão.
Se você de fato é convertido, você frutifica, você produz. E os frutos que você produz são frutos dignos de arrependimento. O processo da frutificação, ele glorifica a Deus. Quando a gente frutifica, a gente está glorificando a Deus. Olha o que diz o verso de número 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Então, quando nós frutificamos, Deus é glorificado. Em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que são boas obras? Frutos. E os frutos precisam ser vistos, porque os frutos que nós produzimos, eles influenciam as outras pessoas. Os frutos que nós produzimos podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente. Se eu produzo um fruto ruim, eu vou influenciar negativamente. As pessoas vão olhar para mim e vão me repudiar. Mas se eu produzo um fruto bom, as pessoas vão glorificar a Deus através daquilo que eu estou produzindo. Tem muitas pessoas que olham para determinados cristãos e dizem assim: se um dia eu for crente, eu quero ser como fulano, eu quero ser como ciclano, porque ali de fato é um autêntico cristão. Então esta pessoa que está servindo de exemplo, está produzindo frutos, que está influenciando alguém que ainda não se converteu, mas que estabeleceu esta pessoa como um padrão a ser seguido. Então as nossas obras, os nossos frutos, eles devem glorificar a Deus. Mas quando é que eu frutifico? Quando eu perdoo quem me ofendeu. Quando eu contribuo com as minhas finanças. Quando eu levo alguém para Cristo. Quando eu me coloco à disposição do necessitado. Quando eu permito que o fruto do Espírito seja gerado em mim. E quando eu me santifico diante de Deus. Quando eu pratico todas estas coisas, eu estou frutificando. E através das minhas ações, o nome do Senhor está sendo glorificado. Se você não perdoa quem lhe ofendeu, Deus não está sendo glorificado. Se você é avarento e não contribui com as suas finanças para o reino, você não está glorificando a Deus. Se você não se dispõe a levar alguém até Cristo, você também não está glorificando a Deus. Se você não está à disposição do necessitado para ajudá-lo, você não está glorificando a Deus. Se você não vive uma vida de santidade diante dele, você não está glorificando a Deus. Mas se eu faço tudo isso, eu estou glorificando a Deus. Então os frutos que eu produzo e que você produz, ele glorifica a Deus. É por isso que nós fomos chamados para frutificar. Você não é objeto de enfeite. Você não está aqui apenas para ocupar espaço. Você foi plantado por Deus para frutificar. Você foi plantado por Deus para produzir. Você não é um disfuncional. Você foi chamado para uma atividade e você precisa exercer a atividade pelo qual Deus te chamou. Veja o que diz aí em Mateus capítulo 13. A parábola da figueira estéril. Olha o que Jesus disse. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira
plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. É interessante que o vinhateiro, ele planta uma figueira no meio das vinhas. Figueira é uma coisa, videira é outra coisa, mas a figueira estava plantada no meio da vinha. Talvez aquele vinhateiro tinha um certo cuidado, um certo apreço por aquela figueira, e escolheu aquele lugar para cuidar dela, para tratar ela. Mas parece que aquela figueira não produzia, já fazia 3 anos, e chegou a hora que o vinhateiro disse: eu não tolero mais, eu vou cortar. E quando ele foi cortar, alguém disse: não, calma. Às vezes acontece isso conosco, a gente vive uma vida rebelde, uma vida infrutífera, e Deus tem paciência, longanimidade, aí Deus decide cortar. Aí vem Jesus e intercede por nós, e diz assim: Pai, deixa um pouco, eu vou tratar com ele, eu vou tratar com ela, eu sei cuidar, eu sei como fazer. E o texto diz que alguém cava ao redor, depois coloca esterco e espera. Se ela frutificar, ela vai permanecer, mas se ela não frutificar, ela será cortada. A decisão é minha, a decisão é sua. Se você frutificar, Deus te manterá plantado. Mas se você decidir que não viverá uma vida de frutificação, paciência, você será alvo do juízo de Deus. Diga amém. Então, eu preciso produzir, eu preciso frutificar, porque foi para isso que eu fui chamado. 2 fatores permitem o processo da frutificação. O primeiro deles é permanecer em Cristo. Eu preciso permanecer nele. O texto diz: se vós permanecerdes ou estiveres em mim. Então a primeira condição para que alguém frutifique é permanecer nele. Nós não temos vida própria, nós dependemos dele. Ele é o tronco, nós somos os ramos. Os ramos não têm vida própria, depende da alimentação vinda do tronco. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Então nós dependemos dele. Por isso que ele disse: sem mim nada podereis fazer. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou autossuficiente, eu sou capaz. Não. Tem um hino muito engraçado, por sinal, que cantam por aí, que diz assim: se Deus tirar a tomada, não canta, não prega e não faz mais nada. É um pouco engraçado, mas tem um fundo de verdade. Se Deus cortar o fio de prata, que é a vida, o homem perece, o homem não tem como sobreviver. É por isso que nós dependemos exclusivamente dele, porque sem ele nada, absolutamente nada poderemos fazer. Então a primeira condição para frutificar é permanecer nele. Permanência fala de perseverança, fala de constância. Deus não quer que vivamos uma vida de oscilação. Uma hora somos crentes autênticos, outra hora estamos cocheando em 2 pensamentos. Não, Ele quer que vivamos uma vida firme e constante. Ele quer que nós permaneçamos nele.
Jesus fala sobre a parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, dos versos 4 ao 15. Ele diz que a semente caiu junto ao caminho e foi pisada pelos homens, e as aves do céu comeram. Ele também diz que a outra semente caiu nas pedras e secou, porque não havia umidade. Ele fala sobre uma outra semente que caiu entre os espinhos e foi sufocada. Mas ele fala sobre uma quarta semente, a semente que caiu em uma terra boa, que produziu 100 por 1. Esta semente caiu em uma terra onde havia umidade, onde o ambiente era propício, e ela produziu. Por quê? Olha o versículo de número 15 do capítulo 8 do livro de Lucas, diz assim: e caiu em terra boa. A que caiu em terra boa são os que, ouvindo a palavra, conservavam no seu coração. Então, se eu conservo, se eu permaneço, se eu sou constante, a semente da palavra é gerada em mim, e ela produz, e ela frutifica, e o nome do Senhor é glorificado na minha vida. A segunda coisa que é preciso para frutificar é fidelidade à sua palavra, porque no próprio verso 7 ele diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A palavra de Deus precisa ser levada a sério. Eu preciso ser fiel à sua palavra, porque a palavra de Deus é quem limpa a minha vida, a minha alma, o meu espírito, é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus é filtro, ela limpa a nossa vida e nos mantém de acordo com a vontade de Deus. Salmo 119, versículo 11, o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos 1, versos 2 e 3, diz que o varão que anda segundo os conselhos do Senhor, e tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A saúde espiritual do cristão depende da fidelidade dele em relação à palavra de Deus. Se eu cumpro a palavra, se eu vivo a palavra, se eu pratico a palavra, eu terei saúde espiritual, eu estarei apto para produzir, para frutificar. Diga amém. Você precisa frutificar aonde Deus te plantou. É interessante que os ramos, eles não escolhem a posição que querem ficar no tronco. Já pensou? Se os ramos dissessem assim: eu quero ficar aqui, eu quero um lugar mais alto, eu quero essa posição. Não! Os ramos não escolhem a posição que devem ficar no tronco. Cada um de nós representamos ramos, e é Deus quem decide o lugar que eu devo ficar, que eu devo estar. Não sou eu que decido: eu quero ficar ali, eu quero fazer assim. Não, eu estou no reino de Deus, e nesse reino existe um rei que estabelece as regras, que diz o que deve e o que não deve ser feito. Diga amém. Então eu preciso frutificar aonde Deus me plantou.
Eu posso estar num ambiente mais inóspito, mas se Deus me plantou ali, eu frutifico. Lembra de Gideão? Quando os midianitas invadiram ali a cidade, o povo, e começaram a saquear tudo. Houve uma crise espiritual, uma crise financeira, todo mundo ali com medo. E Gideão foi para onde? Para o lagar. Fazer o quê? Malhar trigo. Mas o lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar uvas. Mas Gideão não tinha escolha. Ele deveria produzir, ele deveria frutificar aonde Deus havia permitido que ele chegasse. Às vezes a gente não está onde quer, mas isso não significa que a gente tem que deixar de fazer o que tem que ser feito. Talvez você não está onde quer, mas você precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Gideão estava no lagar, escondido, mas ele estava produzindo, ele estava frutificando. Talvez você está produzindo e frutificando e alguém não está vendo, mas quando você aparecer, você vai levar em suas mãos os frutos e alguém vai dizer: como foi isso? É porque entre você e Deus existia um processo no anonimato, onde Deus ampliou os teus limites e te fez prosperar quando ninguém via. Então vai fazendo aquilo que Deus te responsabilizou para que fosse feito. E no tempo certo Deus vai ampliar os teus limites. Deus vai te fazer prosperar publicamente e o nome dele será glorificado na tua vida. Um outro homem que frutificou em um tempo de crise foi Noé. Noé, ele era agricultor, mas Deus lhe chamou para fazer o quê? Uma arca. E não foi um barquinho pequeno não, foi um transatlântico, foi um navio cargueiro. Para a época aquilo era impossível. 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Tinha mais ou menos 3 andares. Imagine uma obra tão grande como aquela sendo construída por um agricultor em um tempo de escassez, onde não havia recursos. Mas se Deus mandou fazer, faça. Porque Deus se responsabiliza por aquilo que pede, por aquilo que ordena. Se Deus te mandou sentar, nem olhe se tem cadeira, sente. Porque Deus se responsabiliza pela tua vida, pela tua causa. E Noé frutificou, a obra foi concluída, e o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Noé. Então, aonde você está, frutifique. Se você está plantado, frutifique. Se é aí o lugar que Deus estabeleceu para você, então frutifique. Porque Deus se encarregará de mandar os recursos necessários para que a obra se desenvolva, para que haja progresso, para que haja sucesso naquilo que você está fazendo. Não questione, não murmure, não reclame, apenas faça, apenas frutifique e Deus será contigo. Frutificar é aprender a conviver com as diferenças. Nenhum ramo é igual ao outro. Tem um maior, tem um menor. Na nossa mão tem 5 dedos. Nenhum deles é igual. Talvez você tenha irmãos de sangue, veio da mesma barriga, mas é diferente ao extremo de você. Então é preciso conviver com as diferenças. E quando eu aprendo a conviver com elas, eu estou frutificando também. E precisamos da ajuda do Espírito Santo para conviver, para estar em família. Porque cada um aqui pensa diferente, mas todos devem ter o mesmo propósito e viver em harmonia. Cada um tem uma responsabilidade no reino de Deus. Por mais que você seja discreto e não tenha ocupações formais dentro da igreja, mas você tem
uma utilidade no reino, você foi chamado para fazer alguma coisa. É interessante que no livro de 2 Crônicas, capítulo 2 e verso 2, quando Salomão foi estabelecer a construção do templo, ele escolheu 3 classes de trabalhadores: 70 mil homens para carregar pedras, 80 mil homens para cortar pedras e 3.600 homens para supervisionar quem cortava e quem carregava. Se Deus te chamou para cortar pedra, corta a pedra. Se Deus te chamou para carregar pedra, carrega a pedra. Mas se Deus te chamou para supervisionar quem carrega e quem corta, supervisiona, de maneira que você tenha consciência que deve fazer aquilo que foi chamado para fazer. Porque o reino de Deus é dinâmico, existe uma obra para cada pessoa, e você foi chamado dentro da obra de Deus para executar um trabalho específico e conviver com as diferenças um do outro. Então, quando eu aprendo a conviver com as diferenças do meu irmão, eu estou frutificando também. Frutificar é servir. É servir. E eu não posso produzir só quando for solicitado. Se eu identifico a necessidade e a oportunidade, eu preciso fazer, eu preciso me dispor, eu preciso produzir. Tem uma frase muito peculiar e muito conhecida. A gente geralmente vê nas lameiras dos caminhões, principalmente quando a gente está transitando nas BRs. Uma frase que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. E é verdade. Se você não vive para servir, a tua vida perdeu o sentido. Você vive para servir. E se você está no reino, você vive para servir ao reino, a Deus. Em Marcos capítulo 10, os versos 43 ao 45, quando 2 discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que quando o Senhor chegar no reino, olha que pedido ousado. Eu quero que o Senhor, quando chegar lá, coloque eu na direita e o meu irmão na esquerda. Aí os discípulos se iraram com aquilo. Que ousadia! Aí Jesus disse assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se o próprio Senhor Jesus veio para servir, como é que eu, ousadamente, tento ocupar o lugar de alguém que está apenas para ser servido? Então eu preciso frutificar, fazendo o serviço, trabalhando para o reino, correspondendo com aquilo pelo qual eu fui chamado para fazer. Servir não é trabalhar muito, servir é trabalhar certo. Porque o galardão, ele não será dado para quem trabalha mais. O galardão será dado para quem trabalha certo. Porque Deus vai medir a intenção, a motivação do meu e do teu coração. Lembra daquela pobre mulher que tinha apenas umas moedinhas e colocou lá? E Jesus disse: olha, dentre todos aqui, esta mulher foi a que mais ofertou. E os discípulos ficaram sem entender, porque eles perceberam que ela havia dado apenas um pouquinho que tinha. E Jesus disse: é porque ela deu tudo o que tinha. Ela deu de coração. Os demais deram do que lhes sobravam, mas ela deu tudo o que ela tinha. Por isso ela foi considerada e galardoada por Jesus. Portanto, os meus frutos, o meu serviço, ele não é medido pela quantidade, é medido pela intenção, pela motivação,
de cada um de nós. Agora, eu queria falar um pouco sobre os fatores que antecedem a frutificação. Porque há uma frutificação, mas para que haja uma frutificação, existe um processo antes. E o texto vai dizer, o processo que existe antes é o processo da limpeza e da poda. A poda, ela estimula o crescimento saudável das plantas. Ela mantém o equilíbrio e uma ordenada produção. Ela ajuda a remover galhos mortos, doentes ou danificados, permitindo que os recursos da planta se concentrem em áreas mais vitais. Ela estimula a frutificação e a floração. Tudo isso é consequência da poda. Mas a poda é um processo doloroso. Se o galho, se a árvore, se os ramos tivessem voz e dissessem no momento em que está sendo podado o que ela estava sentindo, certamente era algo desconfortável. Porque quando a gente escuta essa palavra cortar, isso não ecoa bem nos nossos ouvidos. Você já viu alguém dizer assim, vamos cortar o orçamento, vamos cortar os gastos. Então, cortar é algo doloroso. Cortar é algo que traz desconforto. Mas o processo da poda exige corte. Mas o corte aqui não é para excluir, é para incluir. O corte aqui não é para danificar, é para produzir. É por isso que muitas vezes a gente precisa passar pelo processo da poda, para que a gente frutifique, para que a gente produza, para que a gente cresça. E talvez você está passando por esse momento e não está entendendo. Você talvez está questionando, perguntando, Deus, por que isso? Está doendo demais, está difícil demais. Mas quem sabe Deus está se utilizando desse momento para te amadurecer, para te fazer crescer, para te fazer prosperar. A poda é necessária para que haja frutificação. Se a gente fosse falar sobre alguns homens que foram podados por Deus aqui, a gente poderia falar sobre José. Pense no jovem provado emocionalmente. Ele foi levado pelos seus irmãos e tirado de junto do seu pai, de junto da sua casa. Ele foi colocado dentro de um buraco. Psicologicamente ele estava abalado, porque não tem ninguém que ao sentir o frio da morte permaneça intacto. José percebeu que ele poderia morrer e o seu psicológico estava abalado. José foi provado financeiramente, foi levado para ser escravo lá no Egito. José foi provado espiritualmente quando foi tentado pela mulher de Potifar. Todos aqueles processos foram podas de Deus para fazer com que José amadurecesse, crescesse e pudesse exercer o papel de governador lá na frente. Deus trabalha hoje, vendo o amanhã. Deus talvez esteja te podando, talvez na área financeira, talvez na área física, talvez na área emocional, psicológica. Eu não sei em que área Deus está tocando e você está sentindo, mas esse processo se faz necessário, porque quando você sair dele, você vai sair mais crente, mais fiel, mais firme. E quando o gigante se levantar, você vai dizer, é fichinha, eu já passei por coisa pior. Um outro homem que foi podado foi Jó. Pense no camarada que foi provado por Deus. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu o apoio dos amigos, perdeu o apoio da esposa. Um homem provado da planta do pé ao fio de cabelo da cabeça. Mas no final de tudo, ele saiu mais forte. Porque lá no capítulo 42, ele vai dizer assim, antes eu te conheci apenas de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. Talvez você conhece a Deus apenas superficialmente. E talvez você tenha até orado a Deus e dito assim: Senhor, eu quero te conhecer melhor. Talvez você tenha esquecido que fez esta oração. E Deus está te provando como resposta daquilo que você pediu. Mas quando você sair dessa prova, você vai sair mais forte, mais crente, e vai dizer: eu sou diferente. Antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Um outro homem que foi poldado por Deus foi Paulo. Paulo foi um homem que recebeu de Deus o espinho na sua carne, mas aquilo foi proposital para que ele não se orgulhasse, para que o seu ramo não crescesse a ponto de superar os demais, porque quando os ramos de uma planta crescem demais, eles podem impedir o processo da fotossíntese, que é a energia solar transformada em energia química. Impede que o sol, os raios solares batam nas outras plantas, nos outros ramos. E é por isso que o agricultor tem que cortar. Então Paulo foi cortado porque ele poderia se engrandecer demais. Mas a poda era benéfica. Era para que ele não se perdesse. Muitas vezes Deus nos poda. Não é porque Deus é ruim conosco. Muito pelo contrário, é porque Ele nos ama e não quer nos perder de vista, porque Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe quem somos, e é por isso que Ele trata conosco de forma individual. Ele sabe a quem dá mais, Ele sabe a quem dá menos, Ele sabe de tudo. Uma vez alguém teve um sonho, só uma alegoria, e alguém teve um sonho que ia em um determinado lugar e entrava em uma mansão, em uma casa muito luxuosa. E essa pessoa via alguém sentado na cadeira lendo a Bíblia. E no mesmo sonho aquela pessoa foi levada para um outro cenário, uma comunidade pobre, uma comunidade carente, onde nem saneamento básico existia. E ele entrou em um barraco e tinha alguém também lá, sentado em um banquinho de madeira, lendo a mesma Bíblia. E essa pessoa se questionou e disse assim: Senhor, por que o outro tem tanto e esse aqui não tem quase nada? Aí o Senhor disse assim: é porque se eu tirar daquele, ele sai da minha presença. E se eu der a esse também sai da minha presença. Então deixa como está, contanto que ele permaneça e que esse permaneça. E assim muitas vezes é conosco. Deus sabe tratar com as nossas vidas. Ele sabe o ramo que você é. Ele sabe exatamente tudo acerca de você. É por isso que Ele te trata assim, do jeito que você está, do jeito que você vive. E viva dessa maneira glorificando a Deus. Porque se é para chegar no céu, que eu possa viver conforme a vontade de Deus, mesmo que eu não esteja no ambiente onde eu queria estar. Porque Deus dá a cada um segundo a sua vontade. Então que Deus nos ajude e que possamos de fato frutificarmos diante dEle, que possamos florescer e que o nome dEle através da nossa vida seja glorificado. Que os frutos que a gente produza possam levar outras pessoas a glorificar o nome do Senhor. Portanto, receba a seiva do Espírito Santo, receba os nutrientes necessários para que você produza e para que os teus frutos tenham qualidade e para que as pessoas possam se alimentar e glorificar a Deus através da tua vida. Que Deus abençoe, que Deus permaneça nos ajudando em nome de Jesus.